Olá, seja muito bem-vindo ao Talks, o podcast by Metadados que todo RH precisa escutar. Eu sou Renata Zanata, produtora de conteúdo e conforme o prometido, nós voltamos com o segundo episódio desse podcast. Eu e essa mulherada poderosa que está aqui comigo na mesa hoje e que já é uma dica para o assunto de hoje. E aí, quer tentar adivinhar? Tem a ver com RH, tem a ver com mulheres, tem a ver com direitos. Nós vamos falar hoje, então, sobre equidade salarial entre homens e mulheres. Um assunto super em pauta aí e super importante, não só porque não é nada mais do que justo, né? Mas também porque agora é lei. Uma lei recente de julho do ano passado, de 2023, e por isso nós estamos aqui para abordar alguns pontos importantes. Flávia Noal, também produtora de conteúdo na Metadados, está aqui para mediar esse bate-papo, porque ela está também assim se envolvendo muito nesse tema, né, Flávia? Isso mesmo. Oi, Renata, as nossas convidadas, é um prazer estar aqui com vocês. Eu estou envolvida muito com esse tema porque estou fazendo uma campanha a respeito desse assunto, mas é um tema que eu gosto de me envolver há bastante tempo. Tem muito a ver com a gente que é mulher e está no mercado de trabalho, porque a gente sabe as dificuldades que enfrenta, né? Eu queria começar aqui fazendo uma menção à minha mãe, a dona Jandira, porque desde que eu sou criança eu lembro dela falando aqui no meu ouvido: Flávia, seja independente. Então, eu quero começar me apresentando a minha mãe, que é essa mulher forte que me ensinou isso. Mas dizendo que para a gente, para nós mulheres, coletivamente, às vezes é muito difícil ser independente por causa das condições que a gente tem estruturalmente na sociedade. Isso aí, Flávia. E temos aqui também a Tatiana Gasparin Scopel. Ela é gerente de suporte na Metadados e também esse assunto, né, da equidade salarial faz parte do dia a dia dela, né? Exatamente. Olá, Renata. Boa tarde, meninas. Obrigada pelo convite. Então, eu sou a Tatiana, sou graduada em Direito com especialização em Direito do Trabalho e atuo na Metadados há 17 anos. E o trabalho de conclusão de curso foi sobre os fatores que geram a discriminação da mulher no mercado de trabalho. E na especialização foi sobre equiparação salarial, que são os dois temas que agora a nova legislação aborda. E também essa temática sempre me atraiu, primeiramente por ser mulher, por ser mãe e também por querer me posicionar no mercado de trabalho e entender de fato quais os fatores que ainda nos dias atuais geram essa discriminação contra a mulher. E para fechar esse trio, Marta Pierina Verona, nossa expert em E-Social e legislação. Marta, a equidade salarial sempre foi um tema aí da gestão de pessoas e agora também faz parte do departamento pessoal, né, das pautas do DP. Perfeito. Boa tarde, meninas. É um prazer estar aqui falando deste tema. O meu nome já carrega o nome de uma grande mulher que é Pierina, minha avó paterna. Ela faleceu no 11º parto. Vejam como era a vida das mulheres quando a gente olha para um passado. A minha mãe também vem de uma família de 6 mulheres, então elas acabavam exercendo muitas vezes a atividade que eram exercidas na lavoura pelos homens. Então, minha formação em gestão de pessoas, eu estou consultora master na Metadados, mas também sou professora pela IB Treinamentos e também tenho uma coluna com podcast em São Paulo, onde eu falo sobre carreira. Eu comecei a trabalhar com 12 anos, autorização do juiz para contribuir com a renda na casa do meu pai e da minha mãe. Então, eu vejo a evolução da mulher e quando a gente vai para a legislação, quando eu também li o trabalho que a Tati fez, e a gente olha para a mulher com muito orgulho da evolução, de tudo que nós representamos hoje na sociedade. Hoje, com o E-Social, nós temos como coletar todos os dados que antes a fiscalização não tinha. Como acessar essas informações, né, Tati? Então, hoje, Exato.
as informações estão na nuvem. E é tão precioso poder olhar para isso de uma forma diferente, porque o Brasil é imenso. E cada região carrega a sua cultura, a sua forma de trabalhar. A nossa região aqui, até eu estava conversando com a Tati, é uma região muito rígida. Então, quando a gente olha para uma legislação, a gente impõe alguma coisa, muitas vezes, nós estávamos conversando, né, Tati, que pode ter um efeito contrário. Por quê? Porque aqui as pessoas ainda são muito patriarcais, né? Até me engasguei. Quer dizer, então não vou querer ter este risco na minha empresa. Mas, olhando para as perguntas que eu vi lá no portal, não é querer ter ou não. Ou a empresa desenvolve ou tem, ou ela será chamada a ter. Então, acho que é algo que a gente vai ter que desenvolver dentro das empresas de alguma forma. Então, é um grande momento para as mulheres, eu penso, olhando no que tange a legislação para o mundo atual do trabalho. Se a gente pensar aqui, né, isso nem deveria ser tema de legislação, é uma questão ética, de justiça, de cultura. Mas a gente tem essa legislação agora que vem com normas e com possíveis punições. Exato. Inclusive, lá no artigo 4º dessa nova lei, 14.611, ela trata das medidas que serão implementadas. E, dentre elas, existe, então, o aumento da fiscalização, a criação de canais específicos para denúncia, a implementação do relatório de transparência e de critérios remuneratórios, bem como a implementação de programas de diversidade com capacitação para todos os empregados e também, o principal e tão importante, a capacitação das mulheres, tanto para o ingresso, permanência e ascensão no mercado de trabalho com condições iguais. Quando eu falei que essa mulherada estava empoderada, eu não estava brincando, hein? E nós conversamos também com a Caroline Lorenzi, ela que é desenvolvedora de produtos na Metadados e que, inclusive, já escreveu um artigo sobre os gêneros e os seus direitos. A gente vai escutar agora o que ela tem a dizer sobre o assunto também. A discussão das diferenças salariais entre homens e mulheres, ela é muito maior que só realmente salário. Então, o primeiro ponto aqui é que, durante muito tempo, nos é reforçado, enquanto mulher, o quanto nós somos insuficientes para algumas coisas. Nós nunca estamos prontas para uma função, nós nunca temos as qualificações suficientes, e tudo isso tem critérios extremamente subjetivos, né? Então, a gente está usando métricas para nos medir que não são as mesmas métricas utilizadas para os homens. Existem umas outras questões. A carga da família, ela recai muito mais forte sobre a mulher. Então, assim, a mulher que ela tem que pensar no que ela precisa comprar para casa, ou do que precisa para casa, ela tem que pensar na educação das crianças, ela tem que passar pela gestação, ela tem que passar pela licença maternidade. E isso tudo faz com que a mulher, ela não tenha exatamente o mesmo tempo que o homem tem para se preocupar com o trabalho. Então, o homem, ele consegue se dedicar 100% ao trabalho durante o tempo produtivo dele, e a mulher, ela tem que se dedicar ao trabalho, aos filhos, à casa, ao próprio marido. Então, a carga sobre a mulher é muito grande, né? E uma das questões é o critério salarial, né? Então, eu acho assim, que não só discutir a desigualdade salarial, mas bem como esse peso que existe sobre a mulher. Então, a desigualdade, e ela se mostra, ela vai aparecer na desigualdade salarial. Eu estava ouvindo uma reportagem, uns dias atrás, sobre as questões de bolsas do CAPES. O CAPES, ele paga uma bolsa para pesquisadoras, homens e mulheres, pesquisadores em geral, e esses pesquisadores, eles ganham pela produtividade dos últimos 10 anos. Então, quando abrem-se os editais, é vista a produtividade dos últimos 10 anos. Só que, muitas vezes, são usados critérios de produtividade iguais para homens e mulheres, sendo que, nesse meio tempo, as mulheres passam, por exemplo, por gestações. Então, existe agora um projeto, enfim, e a criação de comitê de ética, justamente para essas avaliações, para que cada gestação da mulher, ela ganhe 2 anos a mais desse período, então, 10 anos, 12, 14 e assim por diante, para cada gestação que ela tiver, para que a média de produtividade dela possa ser considerada, porque se entende que a produtividade da mulher não é a mesma nesses casos, né? Então, o fato de sermos mães, né, de poder sermos mães, é muito maior
na discussão e até mesmo nas próprias vagas de trabalho, nas vagas de gestão, e do que somente no salário. Então, entendo que o salário ele é muito pequeno. Existem outras questões, por exemplo, que o IBGE em 2021, ele fez uma pesquisa, né, do contexto da mulher, e que ela sempre foi responsável pela educação dos filhos, né. Elas dedicam o dobro de tempo que os homens em afazeres domésticos, tá? Então, as mulheres elas passam 21,4 horas semanais contra 11 dos homens. E no Nordeste, a disparidade é ainda maior, porque os homens passam as mulheres passam 21,8 contra 10 horas e meia dos homens em afazeres domésticos. Carol, sempre muito bem embasada, né, nos seus argumentos. Inclusive, eu li no artigo que ela escreveu que sempre existiram, enfim, leis, né, que protegem as mulheres, que são para as mulheres, só que essas leis, elas não são feitas na perspectiva de gênero. Elas são só adaptações daquilo que se tem para os homens. É uma dificuldade que a gente enfrenta e que, de novo, vem dessa estrutura social, né, em que as mulheres estão inseridas, que é sair um pouco da perspectiva dominante, que é historicamente a perspectiva masculina, e principalmente no mercado de trabalho, onde o ingresso dos homens foi anterior, mas que a gente não vê uma evolução, porque até na minha pesquisa também, que eu estou fazendo para essa nossa campanha de marketing, eu li que existe no Brasil legislação competente à igualdade salarial entre homens e mulheres desde 1934. Estamos em 2024, são 90 anos. Só que nesse período a gente vê uma marcha lenta na evolução dessa condição. E por que isso? Acho que passa muito pela cultura, porque as leis, sem mecanismos de fiscalização e de punição, elas são apenas letra fria, né? Elas não servem para muita coisa. E se não tem disposição de mudança, não tem disposição de ir para algum lugar com isso, também nada evolui. Então, essa preocupação que a Marta nos trouxe lá no início, de que possa haver um efeito contrário, inclusive, das mulheres deixando de ser contratadas ou deixando ainda mais de ocuparem posições de liderança, isso tem a ver com cultura, né? Tem a ver com uma mudança de perspectiva a respeito daquilo que a gente tem hoje no mercado de trabalho. A CLT, inclusive, ela até já previa, né, que as mulheres que exercem funções iguais às dos homens recebam, né, igual. Mas a gente sabe que não é bem assim, né? A realidade não é essa. Por isso, então, que foi estipulada essa lei, que traz essa sanção, né? Traz algumas medidas. E tem alguns pontos dessa lei que eu acho que são importantes de ressaltar. Acho que a Tati tem alguma coisa nesse sentido que ela pode contribuir. Isso. Até foram as medidas que eu mencionei anteriormente, que serão implementados, o aumento da fiscalização, o relatório de transparência salarial, critérios remuneratórios, que estão previstos lá no artigo 4 da mencionada lei. E só contribuindo com um detalhe bem importante, quando a gente estuda toda a história da mulher no mercado de trabalho, e a Flávia trouxe, né, que temos já há 90 anos essa legislação que garante o trabalho da mulher, mas só foi em 1962 que a mulher casada não precisava mais de autorização do marido para trabalhar. Então, a evolução, ela é muito lenta, né? Nesses 90 anos, tivemos aí 30 anos que as mulheres precisavam de autorização do marido para poderem trabalhar. E essa autorização, ela poderia ser revogada a qualquer momento. Então, o que nós estamos enfrentando hoje é ainda algum resquício desse sistema patriarcal, de toda essa história. Por isso, é interessante estudarmos e entender toda essa evolução ao longo desses anos. É como se a mulher fosse propriedade do marido ou algo assim, né? Mais ou menos isso. Isso que a Carol nos traz, né? Ela fala que a remuneração acaba sendo um componente pequeno, porque a gente precisa olhar como um todo, né, para a sociedade. Eu acho que é importante a gente pontuar isso também, né? O que tu pensa, Tati, a respeito? Isso, acho que muito interessante o que a Carol traz, porque aqui são questões
muito peculiares às mulheres, que são as próprias questões fisiológicas da maternidade, da licença maternidade, que a mulher vai ter que se ausentar, da amamentação. Então, são características peculiares à mulher. Então, esses fatores acabam gerando essa questão de receio de contratação de mulheres. Então, a gente volta para a legislação, né, Tati? Tua formação é direito, tu tem pós em direito, eu também fiz pós em direito, daí a gente pensa lá. Bom, eu tenho plano de cargos e salários, eu tenho incentivo à contratação de mulheres, quer dizer, daí a gente vai lá para o artigo 461 da CLT, para a igualdade salarial, daí a gente volta para um histórico, a gente vai olhando para todos os precedentes, para todas as jurisprudências que a gente tem até hoje, para o histórico da mulher. E olhando para isso, o que eles fizeram? Bom, agora vamos fazer uma malha e extrair as informações do que eu já tenho no e-social, que eu consigo ter. E eu digo assim, a grande preocupação, será que tudo que está lá está informado corretamente? Porque muitas vezes as empresas transmitem as informações sem validá-las. Porque se estiver de acordo com o layout, a informação chega lá e ok. E por isso que nós até na construção dos passos, né, Flávia, colocamos lá, vamos conferir se a remuneração que consta lá está ok. Porque se ela não estiver classificada corretamente, ela também chega para fiscalização de uma forma incorreta. Então, eu penso que o DP agora, o RH, tem uma nova missão. Eles têm que colocar lá no calendário do RH, né? Sabe o nosso calendário, Flávia? É uma obrigação no mês de fevereiro, outra em agosto, que é de fazer o preenchimento desses dados. E março e setembro de publicar essa informação nas redes sociais. E olha que interessante, como a Tati colocou, nós vamos ter canais de denúncias. E logo mais esse canal estará na carteira de trabalho, na CTPS digital, gente. E daí a gente chega num cenário que, por lá, eu consigo já denunciar meu empregador. Então, num primeiro momento eu pensei, poderíamos ter uma discriminação contra a mulher, mas eu penso, analisando novamente, que não tem escolha, porque se uma das perguntas é, se eu tenho incentivo à contratação de mulheres, logo a empresa que não tiver contratação de mulheres também será visitada. Por que eu não estou contratando mulheres? E eu pensei, Tati, olhando para isso, eu pensei, nossa, eu já estou mudando a minha forma de pensar. Eu acho que é um grande avanço para a mulher, realmente, porque quer queira ou não, a gente sabe que a mulher sofre muita violência. Hoje, então, não é só o trabalho que ela tem. Ela tem a violência doméstica, ela sofre por N motivos. Então, a gente sabe que hoje a gente tem algumas legislações, a Lei Maria da Penha, a gente tem outras coisas, mas a mulher ainda sofre muitos abusos. Ainda existe na sua família, antigamente ela tinha que ter autorização para trabalhar, né, Tati? Exato. Mas muitas mulheres hoje são agredidas, elas sofrem por violência doméstica, a gente não faz ideia. Até acho que a Tati tinha comentado de uma pesquisa, né? Os números de feminicídio em 2023 aumentaram muito. Então, isso também representa que a gente fala de um problema que é anterior à relação de trabalho, que começa dentro das casas, dos lares. Feminicídio, é bom a gente deixar claro que não é só a morte da mulher, né? É a morte, o assassinato de uma mulher porque ela é mulher. Então, são aqueles casos, e isso está muito relacionado à família, né? Aos relacionamentos afetivos, pode ser pai, pode ser irmão, mas normalmente é um companheiro, né, amoroso, um casal, isso é muito comum. E aí, eu quero trazer aqui também que a gente remunerar bem as mulheres, o mercado, as empresas remunerarem bem as mulheres, é, inclusive, lutar contra isso. E aí, essa remuneração, ela não é por bondade, ela é uma questão de justiça social, sim, mas ela também traz impactos positivos para a própria empresa. Porque tem pesquisas mostrando isso, que empresas, organizações que cuidam melhor das mulheres, digamos assim, que têm esse papel, esse cuidado, né, com as mulheres, elas lucram mais. Tem cases mostrando, né, inclusive, que no sistema financeiro, instituições financeiras que têm mais mulheres nas suas posições de liderança
correm menos riscos em empréstimos, por exemplo. Então, são situações que demonstram que a gente não está falando aqui de um ato de bondade ou gentileza com as mulheres, mas sim do próprio cuidado da saúde financeira das empresas, né? Além de ser lei, além de ser uma questão social importante, tem esse aspecto econômico-financeiro mesmo. Uma questão de justiça, né? E nós, mulheres, a gente acaba normalizando muitas coisas, né? Que nem tu falou, a questão do feminicídio. Às vezes é um abuso, sei lá, não é um abuso físico, é um abuso psicológico. E a gente acaba normalizando e levando isso como se fosse uma coisa muito aceitável, né? A gente falou, né, sobre homens proibirem mulheres de trabalhar e terem esse direito por lei, mudou em 62, mas ainda existe, né? Existe. Ainda existe homem proibindo mulher de ir para o mercado de trabalho. Eu conheço uma história de uma senhora nessas condições, que o marido dela dizia que ela não podia trabalhar, que ela não ia trabalhar, porque senão ela teria condições de deixá-lo. Ela teve que começar a trabalhar como doméstica, escondida dele, para um dia poder ter renda e se aposentar e deixá-lo. A minha mãe é um caso, tá? O meu pai, falecido, não tá aqui para se defender, mas a minha mãe nunca trabalhou fora. A minha mãe foi dona de casa a vida inteira, porque meu pai, quando ela engravidou, ele disse, não, tu vai ficar em casa, vai trabalhar, cuidar da sua filha, do seu lar, e minha mãe baixou a cabeça e foi o que ela fez a vida inteira. Hoje, ela se arrepende. Com quase 70 anos, ela diz, não, eu deveria ter batido o pé e dito, não, eu vou sair, vou trabalhar, vou ter a minha renda, minha liberdade financeira, né? Enfim, mas ok. Então, são situações não muito distantes, né? De um passado recente. Que ainda está respingando na nossa geração, né? Sim, e olha só, eu até disse para minha filha, quando ela se formou, minha filha, trabalhe, tem uma independência financeira, que se um dia tu precisares mudar alguma coisa na tua vida, tu vai mudar, tu não vai ficar submissa a nada. Eu mesma, quando me separei, a Tati sabe, me separei e abandonei, deixei tudo para trás, mas eu sobrevivi porque eu tinha uma profissão, porque eu tinha construído algo para mim. Então, isso é muito importante. E vou mais longe. Essas mulheres, elas ficavam em casa, elas não tinham contribuição para o INSS, elas não se aposentavam e elas ficavam sem renda, submissas a um processo, a uma vida, porque quem é dona de casa trabalha muito mais. Mas esse papel da mulher na sociedade, como cuidadora do lar e dos filhos, ele ainda é um papel predominante. E complementando o que a Carol trouxe, as mulheres ainda são responsáveis pelo maior número das atividades do lar, o dobro das horas que um homem despende. E não bastasse isso, as mulheres ainda são as principais cuidadoras dos filhos e muitas vezes até dos idosos. Uhum. Exatamente. E a consequência que isso gera é que a mulher acaba não tendo tanta disponibilidade para o mercado de trabalho quanto um homem. A questão principal é falarmos mais sobre a divisão dessa responsabilidade entre homens e mulheres, para de fato a gente conseguir alcançar essa igualdade salarial que tanto se fala. Isso, Tati, por isso que algumas empresas até têm programas ou benefícios ampliando o período da paternidade, ou para que essa tarefa possa ser dividida também, porque 5 dias de licença paternidade não é nada num período que é muito complicado, quando a mãe dá à luz, tem um bebê, um período complexo. Então, eu vejo hoje dentro da Metadados, né, que o nosso trabalhador homem tem ali um direito, uma licença paternidade remunerada de 30 dias. Esse suporte para a mulher é fundamental, porque ele consegue dividir com ela a tarefa. Eu acho que também é uma mudança cultural até para o homem, né? Eu acho que aos poucos eles vão se inserindo nessa nova jornada, nessa nova forma de viver e ter um lar. Mas eles estavam muito acostumados assim, terminava o dia dele, chegava, ou ia jogar bola, ou não sei o quê, mas a mulher chega em casa, ela tem... Eu mesma, quando estava casada, o meu ex-marido ficou desempregado, então eu trabalhava, eu ainda dava curso no Senac de noite, porque eu tinha que dobrar a minha renda. E ainda eu chegava em casa, eu tinha roupa para lavar, para passar, eu tinha louça para lavar, quer dizer, não existia todo aquele empenho do companheiro como um todo. E então, ele fazia o quê? Já ficou brava.
Mas Essa é a é que grande muitas questão. vezes é uma coisa que tu não pode impor. Isso já está no DNA, ou a pessoa... Porque comportamento, dificilmente você muda, tá? O comportamento... Por isso que muitas vezes as relações não dão certo. Porque muitas vezes a mulher ela não consegue suportar toda essa carga. E tem que existir ali a sensibilidade e a empatia, porque senão nem o relacionamento não dá certo. Porque quando a mulher se sente ali sobrecarregada, ela pensa, então eu vou me virar sozinha. Então tem tudo isso também, tá? E também tem a situação das mulheres que permanecem mesmo nessa condição de terem que trabalhar fora, terem 2 empregos, chegarem em casa e darem conta de todo o serviço doméstico. Normalizou. Também porque tem uma questão muito cultural de que a gente tem que estar num relacionamento, né? Para a mulher é uma cobrança muito grande isso. Então também tem mulheres que saem disso e se separam e vão seguir outro caminho, mas tem mulheres que permanecem. Acho muito importante a gente falar até para os RHs começarem a avaliar as possibilidades sobre a licença parental, que é isso que a Marta trouxe. A licença parental, ela vai muito além de disponibilizar um período para que o pai possa participar dos primeiros dias de vida do seu filho, como também conscientizar a responsabilidade desse pai nos cuidados desse filho para toda a vida, não somente nesse período, seja ele de 5, 10 ou 30 dias. Aqui, a licença parental, ela traz um intuito mais de conscientização do papel também do pai com os seus filhos. Isso também é um reflexo que gera no mercado de trabalho contra as mulheres, digamos, porque é a figura feminina que tem esse papel de cuidar dos filhos. E um exemplo que eu trago aqui, que eu achei muito interessante, foi a licença maternidade na Suécia. Eles disponibilizam 480 dias, praticamente 16 meses de licença, onde os 3 primeiros meses são concedidos para o pai e para a mãe. E o restante do período é o casal que decide quem vai permanecer de licença. Olha que fantástico isso. É uma outra realidade, né? Porque aí tu não penaliza a mulher no mercado de trabalho. Exatamente. Estão em condições de igualdade. Até para quem está nos acompanhando, a licença parental ela é um pouquinho diferente, né? Não é uma licença paternidade, ela exclui a questão de gênero, né? Ela dá uma licença para quem cuida, né? Da criança, no caso. E não é lei ainda, né? É isso? Não, ela não é uma lei, é uma adesão, uma prática que as empresas podem adotar. Seria muito interessante, com certeza, que as empresas pudessem, inclusive, ter um incentivo, seja ele fiscal, para fomentar, né, a criação dessas licenças. Por enquanto não tem nenhum tipo de incentivo, é só, eu acho que tem o programa Empresa Cidadã, isso? Isso, mas acaba recebendo que é um selo, um reconhecimento, mas não um impacto financeiro. Mas o programa Empresa Cidadã, ele trata da licença maternidade, né, que pode e amplia prorrogar a paternidade. Isso, que pode prorrogar a maternidade de 4 meses para 6. Isso, e daí ainda a funcionária consegue trabalhar escolher, ao invés de mais 60 dias, 120, trabalhando meio expediente. Olha que legal, né? Então, muitas preferem voltar para o mercado de trabalho após, nessa maternidade cidadã, com meio expediente trabalhando e meio ficando com o filho por 120 dias. Olha que interessante. Então, quando a gente olha para isso, uma das perguntas existem iniciativas ou programas do empregador que apoiam o compartilhamento de obrigações familiares? Vocês viram onde que nós estamos chegando? As empresas vão precisar trabalhar esses temas. Olha que interessante, que até então não eram vistos. Então, olhando para isso, acho que eu vejo uma grande evolução até a nível de família. Por quê? A gente vem, sim, de uma criação de famílias onde a própria família... Eu sou de uma família italiana. Antigamente era assim, né? O homem recebia a herança, a mulher o dote. O que significa isso? A mulher ganhava um enxoval e uma máquina de costura. Não tô brincando, né, Flávia? Não tá. E era assim que era visto. O homem, ele era criado... Eu não preciso ir longe. A minha ex-sogra, o marido comparecia e chegava em casa,
de vez em quando tinha que vender o que cultivavam, e ela precisava, em paralelo, vender ovos, leite para sustentar os 10 filhos e para ter algum dinheiro em casa. Então, a gente vem de uma cultura, principalmente quando a gente vai para a região onde tem italianos, alemães, onde isso é ainda mais rígido, sabe? As famílias, o meu avô teve 17 filhos, com 2 casamentos. Então, a minha avó Pierina faleceu no 11º parto. E depois, ele teve mais filhos. Então, as famílias eram enormes. E assim, não existia essa preocupação, né? De dividir tarefas. A mulher, ela era vista como alguém que tinha que, por obrigação, cuidar da casa, cuidar dos filhos. E eu vejo até a minha mãe com excelentes olhos, porque a minha mãe, assim, ela costurava sapato, porque ela criou uma renda. Ela fazia limpeza, sim, mas ela não ficou submissa ao lar. E graças a Deus ela conseguiu se aposentar, que é o que é talvez a tua mãe, né, Rê? Hoje ela pensa, por que que eu não enfrentei isso? Por que que eu não criei a minha profissão? E não era fácil para minha mãe, que Deus o tenha, ele está no céu também, mas o meu pai era muito ciumento. E daí, se a minha mãe ganhava um presente na loja onde ela fazia limpeza, ele achava que existia alguma coisa por trás. Então, nunca foi muito fácil para a mulher, porque ela era vista também como uma posse. Quer dizer, eu vou garantir que ela esteja em casa. Ela tem que estar nos meus olhos, com os meus cuidados. Então, se ela for trabalhar, então eu vejo que muitas mulheres ficam presas a casamentos por medo, por não ter uma renda, por não ter uma forma de sobreviver sem a renda do marido. E claro que a gente sabe que hoje ainda existem mulheres, né, Tati, Rê, Flávia, que preferem não trabalhar, que preferem ser sustentadas e que não criam uma carreira, não criam uma profissão e ficam submissas a esse processo. Deve ser muito bom ser herdeira, né? Mas também eu acho que existe uma satisfação pessoal por trás de ter a nossa liberdade financeira, né? Nossa, é maravilhoso. Eu mesma comecei a trabalhar com 12 anos, autorização de juiz, e não foi porque meu pai e minha mãe me disseram, Marta, você precisa trabalhar. Eu já tinha isso no meu DNA, que eu queria minha independência, eu queria ter minha renda. E graças a Deus, porque eu consegui construir uma profissão, trabalhei em chão de fábrica e eu pensei, eu não vou ficar aqui, não. Existe algo maior, né, Tati? Daí a gente vai buscando. Eu conheço a Tati há quantos anos, né? A Tati foi criada só pela mãe dela também. Daí eu olho para essa mulher com conteúdo, com uma vida que ela não foi refém da vida e do que a vida apresentou. Ela buscou o que ela queria ser. E falando sobre realização pessoal que a Rê trouxe, durante a minha gestação de gêmeos, inclusive, muitas pessoas me questionavam se eu ia voltar para o trabalho após ganhar os bebês. E eu sempre, para mim, isso nunca foi uma dúvida, porque trabalhar, para mim, é algo que gera uma satisfação pessoal indescritível. Ter a minha liberdade financeira, poder fazer a diferença na vida das pessoas, contribuir no mercado de trabalho, estar atuando no dia a dia com outras pessoas, é o que me traz satisfação. E aí vinham os questionamentos. Mas são 2. Tu não vai dar conta disso. Sim, eu vou dar conta. Então, e tem dado. E tem dado. Até porque eles têm pai também, né? Tem pai também. Isso, e são lindos, maravilhosos, e vão ter uma mãe. E assim, e tu é espelho para ele, exemplo, né? Quer dizer, eu tenho Ana e o Thiago também, engravidei da Ana com 16 anos. E casei grávida, enfim, e não parei minha vida. Eu pensei, eu vou terminar meus estudos. Aí, quando eu voltei para a faculdade, eu me lembro, até no escritório que eu trabalhava, ele disse, nossa, mas com essa idade, 30 e poucos anos, ele quis me dizer que eu já era velha, né? Tu vai fazer faculdade, não sei o quê. Eu disse, eu tenho todo o tempo do mundo para fazer e ter o que eu quero. Realmente, daí eu me lembro que a Tati disse, vamos fazer pós? Aí fomos para pós em Direito do Trabalho. Juntas. Olha. E olha que interessante, a minha banca foi no mesmo dia da banca da Tati. Ela estava com a banca aqui em Caxias do Sul,
de graduação, eu estava em Farroupilha. Foi interessante, porque eu fiz sobre avaliação de desempenho por competência e ela fez sobre a mulher. E foi engraçado, porque as duas passaram com 10, né? Foi incrível, porque foi exatamente no Mulheres mesmo nota dia. 10, né? E daí depois nós fizemos a nossa pós em Direito do Trabalho juntas. E eu acho que é isso que é legal. Eu amo minha profissão, amo meu trabalho, e tudo que eu faço tem muito amor, quer dizer. Não tem problema nenhum de acordar na segunda-feira, de ajudar as pessoas. Se precisar, eu explico 10, 20, 30, eu refaço, faço, me convida, vai. Por quê? Porque isso me traz uma realização pessoal. E quando eu sou feliz nisso, eu consigo mostrar para os meus filhos que eles podem ter muito mais. Eu acredito também que essas individualidades, elas têm que ser respeitadas, né? Aqui temos exemplos, né, de mulheres que vão para frente, trabalham, estudam, mas realmente tem mulheres que preferem ficar em casa Sim. também, e ok. Sim. Sim, porque a gente falou até agora sobre como é difícil estar no mercado de trabalho, trabalhar, né, X horas por dia, chegar em casa e ainda dar conta de todo o serviço doméstico que muitas vezes fica acumulado e de cuidar de filhos, né? Então, às vezes, é uma escolha necessária. Não tem, né? Assim, a rede de apoio é muito pequena, as condições de cada mulher, né, individualmente são diferentes. Então, tem momentos que realmente é uma escolha, assim. E eu acho que não é só uma escolha, depende muito da característica da mulher. Nem toda mulher está moldada e preparada para isso, e está tudo certo. Aquela que escolheu ser somente do lar, ela vai ser feliz sendo do lar. Aquela que resolveu buscar algo mais, também. Eu penso que tem que respeitar. Não existe certo ou errado, são escolhas. Voltando um pouquinho assim para a questão do RH, todo esse cenário, como é que o profissional de RH, qual vai ser o papel dele diante disso tudo para que a empresa seja uma empresa igualitária no mercado, seja vista como uma empresa justa no mercado? A gente até falou sobre isso no nosso primeiro podcast, a questão do employer branding, que eu acho que tem um pouco a ver com isso também. Eu penso, Renata, que, bom, primeiro tudo vai impactar até no processo de contratação, porque eu tenho que ter até uma preocupação maior, né, Tati, quando eu vou contratar a minha funcionária. E dentro do RH, a gente tem que pensar, bom, se eu não fizer isso, quais são as punições que eu vou ter? Então, vamos trabalhar isso para que eu não tenha essa punição. Quer dizer, vamos implementar todos esses programas dentro da empresa, vamos ter um plano de cargos e salários, ter uma transparência, vamos capacitar as pessoas. Eu acho que hoje nós temos tantas campanhas dentro da empresa, né? CIPAT, mas não sei o quê. Por que não trazer à tona esses temas para que as pessoas saibam mais sobre este assunto, homens e mulheres? Acho que é um momento exatamente de uma quebra de paradigma, onde a gente precisa. O RH tem uma nova obrigação, sim, e não dá para brincar com isso, porque isso vai gerar multa. Então, incluir no cronograma esta nova atividade anualmente, que acontece 2 vezes por ano, publicar os relatórios, tem que estar atento aos canais de denúncia. Então, a empresa hoje já trabalha com denúncia da CIPA, agora tem a denúncia também pela igualdade salarial, e eu penso que cada vez mais, dentro da empresa, ela tem que buscar ser justa, a equidade. A empresa que estiver aí preocupada com isso, eu acho que ela sai na frente do mercado. A retenção de talentos, daí a gente vai muito longe. Não é só cumprir com legislação. A gente trabalha numa empresa que é Metadados, né, onde a gente coloca as pessoas no centro, onde a gente quer e busca ter pessoas felizes. E a gente só consegue isso com equidade. Até estávamos conversando, eu e Tati, dentro da Metadados. Qual é a melhor área para a mulher atuar como gestora, né? Depende. Porque depende da característica daquela área. Se eu vou para o desenvolvimento, ou vou para a área de vendas, né, Tati? Eu diria que talvez o homem tenha uma característica melhor pelo perfil dele. Mas já na área onde a Tati atua, eu penso que a mulher ali, ela consegue lidar mais com o atendimento, porque ela tem uma empatia, ela tem uma sensibilidade, ela tem uma visão, ela consegue fazer várias coisas, ela consegue conciliar. E não é só isso, a gente tem que, na hora que tem um monte de problema, tu tem que saber apaziguar, tu tem que saber conversar, porque dependendo da situação, o homem às vezes não consegue. Então, depende da característica, da situação.
Homens e mulheres têm algumas características peculiares que fazem com que se tornem muito aptos a alguns cargos e algumas áreas. Por isso que se fala muito na segmentação no mercado de trabalho. Existem áreas que a mão de obra é predominantemente masculina e outras que é feminina, como, por exemplo, a área de recursos humanos, que é a área a qual nós atuamos, é uma área onde a mão de obra feminina é muito maior. Né? Justamente porque a área de RH, ela é uma área onde a pessoa tem que ter mais uma escuta ativa, tem que ter empatia, o cuidado, e isso são muito características femininas. Isso, porque assim, se tu fores, por exemplo, numa convenção, num encontro com profissionais de recursos humanos, o que prepondera é o público feminino, são mulheres. Mas daí eu percebo que quando envolve o auditor do Ministério do Trabalho, a maioria são homens. O corpo de palestrantes não é, muitas vezes, maior de homens. Eu pergunto isso porque é algo comum mesmo nas profissões em que há mais mulheres, que os homens se exponham mais. Que é uma questão cultural, de que as mulheres ainda são retraídas, tímidas, nunca se acham preparadas, né? Ou nunca são colocadas como preparadas, que era o que a Carol nos falava antes. Então, muitas vezes isso acontece. E embora existam, né, essas particularidades, muitas vezes características mais associadas às mulheres, outras mais associadas aos homens, e com razão, porque a gente também é fruto da cultura em que a gente nasce e cresce, né? Eu acho que tem que ter espaço para todo mundo poder se sentir confortável no que escolher, né? Se eu quiser ser a gerente de tecnologia da X empresa e eu sou uma menina ainda, estou fazendo minhas escolhas profissionais pela primeira vez, eu tenho que sentir que eu posso, né? Eu acho que é isso que é importante, esse empoderamento. E quando eu vejo assim, eu vejo muitas mulheres brilhando, muitas mulheres com um potencial enorme, e a gente olha assim, de uma forma até a princesa Diana, pensa numa mulher que eu sempre olhei para ela com uma admiração até pela época, pela forma por onde ela vivia e de uma simplicidade tão grande ela conseguiu levar para o mundo uma mensagem. Eu acho que nós mulheres temos uma característica que é única, que é nossa, que a gente recebeu lá no DNA, né? Porque o fato de a gente já nasce com a habilitação de ser mãe, olha que incrível, né? Ninguém precisa capacitar a gente. Isso está aí, e isso nos diferencia. E eu acho que isso que torna a mulher diferenciada no mercado, porque quando vai para um suporte, vai para qualquer função, ela consegue usar de todas essas habilidades para o trabalho. Então, eu vejo que a mulher, assim, ela tem muito espaço. Talvez, né, alguém tenha uma história muito específica de, nossa, não, tal mulher ganhava mais, mas aqui a gente está falando em termos de estatística. Estatisticamente, tanto no Brasil quanto no mundo, as mulheres ainda ganham menos do que os homens. E ainda vai demorar bastante tempo para chegar lá. Até porque essas estatísticas, elas não são abertas, né? A gente não fica sabendo. Agora vai ter a questão da transparência nas empresas, enfim, mas a gente não costuma abordar isso, né, abertamente, assim. Temos alguns dados que o IBGE publica anualmente sobre gênero e trabalho. E lá se constata, a última medição publicada foi do 4º trimestre de 2022. E, por exemplo, o número de mulheres que ocupam cargo de gerência é de 39%. É baixo. É baixo. Então, a mulher, além de ter dificuldade de ingressar no mercado, de permanecer nele, ela tem uma dificuldade muito maior para ascender em cargos maiores. Em janeiro, a FGV também divulgou uma pesquisa, Fundação Getúlio Vargas, com base em dados do CAGED, então são dados do mercado formal de trabalho, né, mostrando que as mulheres em cargos que exigem mais estudo é onde tem mais disparidade em relação aos homens. É uma diferença de 29%. E daí eu fico me perguntando por quê? Eu não consegui entender muito, porque à medida que a gente estuda mais, essa diferença fica maior. Vocês têm alguma hipótese? Talvez pela hierarquia dos cargos, né? A mulher já tem essa dificuldade, esse obstáculo, ou como muitos chamam de teto de vidro, né? Barreira invisível, para chegar em cargos onde a remuneração seja maior. Trouxe o número de percentuais de mulheres
que ocupam hoje cargos de gerência, mas quando nós falamos desse número em cargos de direção, ele cai drasticamente. Sim. Quanto mais acima, quanto mais alto o nível hierárquico, menos mulheres têm. Menos mulheres têm. Mesmo com o mesmo nível de formação. Ou até Exatamente. superior, Ou muitas até vezes. superior. Porque eu acho que a mulher, hoje, ela tem... a mulher estuda mais do que o homem, se tu for analisar. Sim, as mulheres Elas possuem mais escolaridade mais, que os homens. mais escolaridade que os homens, as mulheres possuem. E no mundo, né, nós estamos na posição 110, né? Nossa, o Brasil tem que evoluir muito. Então, É o ranking, né, de equiparação salarial. O Brasil está na posição 110 de uma pesquisa que tem 146 países. 146 então a posição economias. é péssima. Não assim, está muito bem, não estamos Não. muito bem. Não estamos muito bem na fotografia. É que, olhando para o Brasil, a gente não pode fazer esse comparativo olhando para a nossa região, né? O Brasil é muito amplo, então nós vamos para regiões onde não tem toda essa cultura, não tem toda essa mentalidade. Então, eu acho que esse impacto aqui, dependendo do estado, ele será ainda maior. Porque em estados onde o desenvolvimento, onde se tem uma cultura, onde a empresa já tem práticas de que ela quer se posicionar quanto a empresa melhor para se trabalhar, um ambiente saudável, ela já trabalha isso. Agora a gente sabe que, dependendo de regiões, as pessoas estão lá, são remuneradas e não se tem nada. Assim, essas perguntas aqui que são obrigatórias, muitas empresas não têm absolutamente nada disso. E até falando assim, né, de micro-regiões, muitas vezes dentro de uma região do país, ou mesmo de uma região de um estado, tem diferenças, né? Às vezes tu tá num centro mais industrializado, economicamente mais evoluído, essas questões elas já estão sendo tratadas com mais profundidade. Tu vai para uma outra condição, né, em que ainda os obstáculos financeiros são muito grandes para as próprias empresas, aí já se muda um pouco o cenário, ainda não se chegou a pensar nisso. E aí, talvez a legislação ela vem também com esse objetivo intuito, que é colocar para pensar. Porque, Marta e Tati, me ajudem, antes da gente partir para a multa, né? A empresa foi lá, entregou o relatório, publicou nas suas redes sociais, alguém identificou, fez uma denúncia. Aí vai lá o fiscal, o auditor fiscal do trabalho, e realmente percebe que ali tem um problema. Não é uma multa imediatamente. O que acontece? Primeiro, a sugestão, né? Não é uma sugestão, é uma obrigação legal de fazer um plano de ação para reduzir e para acabar com essa diferença salarial. Então, parece que aí é uma questão bem de querer fazer essa mudança cultural primeiro. Exato. Permaneceu, aí sim, aí a gente está falando em multas, né? Sim, porque agora tudo vai acontecer pelo DET, né? Então é tudo eletrônico, a empresa precisa estar ali, tem que cadastrar o representante já lá, colocar se ele vai receber e-mail ou não. Então a empresa também tem que ter, quanto o DPRH, o cuidado de visitar o DET, verificar se não tem nada lá. Então a empresa será fiscalizada por este lugar e assim, a empresa tem que ter esse cuidado, que é o que tu colocou, né? Ela vai ter um prazo para se adequar, então quer dizer, a multa não chega automática. A empresa, ela vai ter que mudar a cultura, a forma como ela conduz seus processos internos, como ela capacita seus empregados, como ela olha homens e mulheres dentro da sua organização. Este é o objetivo. E esse processo é muito importante, né? Antes de chegar uma multa, conscientizar, inclusive os outros colaboradores, os homens principalmente, né? Exatamente. Mas quando se fala em igualdade salarial, eu também penso que a gente está trabalhando apenas o problema e não a causa do problema, que foi tudo que acabamos de falar aqui nessa mesa, né? Então, mesmo antes da edição dessa lei, existia e existe outros meios que a mulher, o homem, qualquer pessoa pudesse reclamar se percebesse uma diferença salarial, que seria por meio de uma ação judicial. Só não existia uma lei, mas isso, né, sempre E existiu. ele já buscava Já existia, isso. né? Na verdade, Sim. Essa lei é mais rigorosa, ela torna mais tem uma multa, rigoroso. digamos assim. Agora tem Daí ele multa. buscava, ele buscava um dano moral, né? Buscava, mas ele tinha que Tem um ingressar com método. processo, né? Isso, exatamente. Então, o cerne da questão, acho que é muito tudo aquilo que nós abordamos aqui nessa mesa.
a distribuição das responsabilidades. Eu acho que essas ações, sim, elas visam a contribuir para a igualdade salarial. Tratar apenas a igualdade salarial de forma isolada, ela não vai resolver o problema da diferença por si só. Isso, tem que Tati. Cuidar da raiz, né? Porque isso. Daí vem a planta e daí distribui por isso as folhas e flores. Por isso da importância, né, de se trabalhar dentro das empresas, as campanhas, palestras, capacitação, porque aí a gente eleva o nível das pessoas. Aí o marido, o homem, começa a entender que ele faz parte do processo familiar, que ele tem que cooperar e automaticamente as coisas vão mudando, que é com educação, né? Não, a gente só consegue mudar alguma coisa dentro do contexto onde nós vivemos com educação, levando conhecimento, capacitando as pessoas. Acho que é ali que o RH tem um grande papel, de utilizar toda essa legislação para melhorar o ambiente, o conhecimento, quer dizer, como é que diz, a ignorância é uma bênção, né? Eu penso que não, é melhor, né, saber e ter consciência, mudar e crescer, do que ficar na ignorância. Então, acho que é um grande momento, porque a gente muda aqui agora, um RH tem que lidar com domicílio eletrônico, onde ele vai receber todas as multas, que é uma mudança de cultura, e que se ele não visitar este ambiente, ele perdeu o prazo, então este prazo vai estar lá dentro, né, Flávia? E é uma mudança de cultura, porque a gente está num momento onde as informações são digitais, e tudo isso só é possível por quê? Porque nós temos as informações, e agora nós conseguimos extraí-las do e-social. Mas aí vocês devem até se questionar, será que todas as empresas transmitiram seus dados para o e-social? Não. Semana passada eu vi uma empresa do grupo 4, que não transmitiu a fase 2 do e-social ainda. Se ela não transmitiu a fase 2 do e-social, não tem nem um desses dados, e daí como é que ela vai mitigar, como é que ela vai prestar essas informações? Porque a gente sabe que quando a gente chega no grupo 4, são os órgãos públicos, e que nem todos implementaram ainda o e-social na sua totalidade dentro das suas organizações. E daí fiquei me questionando, como é que essas empresas vão administrar isso dentro? Então, eu vejo que nós temos na nossa realidade ainda, e eu assisti um evento dos órgãos públicos de regiões que não têm internet, quer dizer que eles não tinham prestado todas as informações, daí eu fiquei assim, e daí fiquei pensando no montante de multas, quando a gente fala em multas, substituições das obrigações, né, Tati, que a gente vai para a legislação, que a gente, neste Brasil, ainda vive, situações de empresas que nem transmitiram todos os seus dados ainda para o e-social. A gente está falando de condições do Brasil profundo, como a gente fala, em que muitas vezes nós que estamos nessa mesa não conhecemos, né? Ouvimos falar, mas não estamos lá vivendo isso, e possivelmente muitas pessoas que estão ouvindo esse podcast também, porque a gente sabe que é um público mais urbano que acaba ouvindo, né, podcast, assistindo videocast também. Mas, enfim, são dificuldades que realmente ainda são enfrentadas, né, num país de dimensões continentais como o nosso, e que a gente tem muito a trabalhar ainda. Então, não sei, eu tenho a impressão de que nesse momento se junta um pouco DP com o GP, né? Que esses dois setores, eles vão ser fundamentais para a implantação dessa lei. Um informando corretamente, fazendo uso do sistema corretamente, e outro ajudando nessa mudança de cultura, que tem que acontecer a nível social também, não só, mas que pode também ter ali, né, uma sementinha nas empresas. Quantas vezes vocês já abriram o LinkedIn e viram publicações de mulheres relatando: voltei da licença maternidade e fui desligada? Milhares. Praticamente todos os dias. E quantas mulheres acabam não gestando, não engravidando por medo de perder o emprego, de voltar e não ter mais o lugar delas. E a gente sabe que muitas já tiveram isso. Eu já tive colegas de trabalho, em outro momento da minha vida, demitidas, assim, que voltaram da licença. Sem, assim, chega a dar Demitida por quê? Porque sou mãe, né? Não faz alguém já ocupou o teu cargo. O mercado de trabalho, ele é muito rígido com as mulheres que são mães. Chega a ser crueldade nesse crueldade, caso. Para terem uma ideia, apenas 54% das mulheres mães
com filhos de até 3 anos de idade estão empregadas. Uau. Metade Metade praticamente, está né? desempregada. Metade está desempregada. Ou porque voltaram e já foram desligadas e não conseguiram ingressar novamente no mercado de trabalho, muitas vezes por não ter vagas em creches. Então, são N motivos. Mas o mercado de trabalho em si ainda é muito, vou usar o teu termo, Flávia, cruel com as mulheres que optam ser mãe. E trabalhar esse tema, falar mais sobre isso, é importante para a gente chegar nesse ponto de igualdade salarial, que é o final, né? O salário é a consequência final. Mas nós mulheres também somos muito resilientes, né? A gente tem que falar sobre isso também, porque é importante. Eu conheço meninas que engravidaram, foram demitidas, saíram do mercado de trabalho e foram empreender e se deram muito bem. Sim, Né? Então, a mulher tem muito essa capacidade também. de Tem. se reinventar. Ela e se aproveitar reinventa a facilmente. oportunidade. É lindo, mas também é duro, né, Rê? É lindo, mas é lindo quando o final é feliz, né? É lindo a gente ver que a gente consegue, mas é É. duro pensar que a gente tem que passar por isso. Né? Eu acho que a gente também não precisa ter uma vida tão dura, né? Exatamente. Acho que ela pode ser mais leve. Então, mas tem muito disso, tá? Muitas mulheres se viram, tá? Como mães, pais, elas acabam absorvendo um monte de atividades, elas que educam os filhos, elas acabam criando seus filhos. Então, às vezes, a vida ela é um pouco dura também com algumas mulheres. Tem a questão também, daí agora eu vou entrar, que seria até tema para outro podcast, que é a questão do mercado informal, né? Que tem muitas mulheres que acabam caindo nisso, enfim, mas daí já é outro caminho. Tem muito assunto para abordar, né? Porque a gente está falando de metade da população, até superior hoje à metade da população brasileira, né? Então, são muitos temas e ainda a gente é muito penalizada por uma cultura que se estruturou dessa maneira e que muita gente também não quer mexer, né? Quer deixar assim, porque assim tá bom para uma parte da sociedade. Mas para outra tá ruim. E não só para as mulheres. Tem também homens envolvidos hoje. Né? E até quando a gente fala assim, de recrutamento de talentos, ter políticas empresariais, organizacionais de salário justas, muitas vezes vão atrair mais talentos, não só femininos, mas também de homens que estão atentos a esse tipo de situação. Exatamente. Uhum. Meninas, a gente está se encaminhando para o final deste bate-papo, infelizmente, né? A gente ficaria aqui, eu acho que horas e horas conversando sobre isso, mas eu queria agradecer a participação, Marta, Tati, por terem aceitado o nosso convite, que tenho certeza que a gente aqui esclareceu muitos pontos para o RH e também para as pessoas, né, que não são do RH, mas que estão aí querendo saber qual vai ser o impacto social da equidade salarial a partir de agora, né? Vocês têm alguma mensagem final que vocês gostariam de deixar para quem está nos acompanhando, para os RHs? Eu vejo que é um grande momento, tá? Novamente, eu mudei meu olhar. Eu penso que... Acho que não vai fazer com que a mulher não seja contratada, e sim pelo contrário. A empresa que não tiver este cuidado estará sendo vista. Então, eu acho que é uma mudança de um olhar. Como a Tati colocou também... talvez se as empresas tivessem algum incentivo por estar fazendo certo, por que não pensar em algo futuramente, né? E a gente sabe que tudo isso também já está dentro da OIT também, então a nível do mundial a gente já tem esse olhar. Então assim, tem mulheres assim inspiradoras que fazem a diferença, então acho que a gente não tem que tem que ser resiliente, a gente não tem que desistir, a gente tem que sempre sonhar com algo a mais e tem que buscar o direito da gente. E quando a gente percebe que algo não está legal, acho que a gente também tem que falar. Eu acho que não tem que fazer e transformar este momento em algo ruim. Acho que sempre faz parte de uma evolução, talvez seja um primeiro passo, talvez a partir disso surjam outros programas, outras coisas. E pode ser que as empresas também percebam que elas podem construir algo muito maior dentro das suas organizações para reter talentos. Tem algumas empresas que já contratam pessoas que são membros da família para aproximar, para que eles possam ter férias juntas. Então, assim, quem sabe a gente passe aqui por um grande momento de transformação. Para mim é muito especial estar aqui, contar um pouquinho do meu contexto, da minha vida também, e do que eu penso sobre esse tema que eu acho tão precioso. Então, agradeço imensamente pela oportunidade. Também, da mesma forma, eu queria ressaltar a importância para que os RHs atentem a esse assunto, que é de suma importância,
mas que além da questão da igualdade, seja avaliado de fato esses fatores que estão antes dessa questão, que é a própria questão da maternidade, de tornar esse momento que é tão lindo, né, para a mulher, numa recepção calorosa quando ela retorna para a atividade dela. Então, é pensar, é conscientizar as pessoas sobre esse tema, sobre esse assunto, é falar mais sobre isso, é avaliar possibilidades de implementar programas, seja licença parental, seja uma extensão da licença paternidade, algo que a gente possa dividir um pouco essa carga com os homens também, né? Então, o meu recado seria esse. Para mim também é muito especial falar desse tema, porque eu sou fascinada em ler sobre isso, né? Ir para estatísticas, números, para entender de fato, porque nós mulheres, nos tempos atuais, ainda passamos por essas diferenciações. Então, muito obrigada pelo convite, Renata. É uma honra estar aqui participando com vocês, nessa mesa, com a Marta, com a Flávia também. Muito obrigada. Rê, quero pegar a palavrinha aqui 1 minuto. Claro. Obrigada, gurias, por terem estado conosco. E a Tati falou algo muito importante, que é a gente tem que falar mais sobre esse assunto. Então, se tu ouviu o podcast até aqui, gostou, mesmo se não gostou, repassa, porque outra pessoa pode gostar. Mas, principalmente, se tu gostou, acolheu e entendeu a mensagem, repassa para outras pessoas, porque isso faz a diferença. A gente conhecer, ouvir outros argumentos, faz a diferença individualmente e coletivamente. E, por fim, eu quero dizer que a gente pode, a gente consegue e a gente merece. Acho que isso é importante que toda mulher tenha dentro de si, que saiba racional e emocionalmente. Muito bem. Como é que é aquela frase italiana? Se tu pensi que puoi, eu penso que não puoi, comunque hai ragione, né? É isso aí. Depois a gente coloca lá a tradução para quem não entende italiano, né? É só assim, arranhei um dialeto com algo que eu tentei no intensivo junto com Renata aprender um pouquinho italiano, né? É, eu também. Essa daí até eu consigo, mas o resto eu não mandei muito bem no italiano ainda. Ainda não estou mandando bem. Grazie. A você que nos acompanhou, muito obrigada. Se inscreve no canal, né? A princípio, se inscreva no canal, deixa seu like, comenta, como a Flávia falou, compartilha aí para que mais mulheres tenham acesso e homens também tenham acesso a essas informações. Mulheres, mantenham-se sempre por dentro daquelas leis que protegem você. Isso é muito importante. E nos acompanhem por aqui, que vem muito conteúdo aí pela frente, todos eles assim, nesse clima, nessa vibe, assim. Até a próxima. Tchau, tchau.